Hoje vamos falar um pouco sobre a rescisão direta, a chamada justa causa aplicada pelo empregado ao empregador, quando a relação empregatícia se torna de forma insustentável. Na vida profissional, nem sempre as coisas acontecem como deveriam. Situações desgastantes e, por vezes, prejudiciais à saúde física e mental no meio de trabalho podem levar um empregado a legalmente se recusar a realizar determinada tarefa ou até mesmo considerar a rescisão do seu contrato de emprego. Nesse contexto, quando o empregador não cumpre obrigações importantes, a rescisão direta surge como alternativa. Mas o que é uma rescisão direta? Em que circunstância ela é possível? A rescisão direta se assemelha à demissão por justa causa, mas no lugar do empregado, o empregador comete a falta grave que impede a continuidade da relação de emprego. Trata-se de uma forma especial de encerrar o contrato de trabalho, que geralmente se efetiva por meio de um processo judicial. Uma vez reconhecida, o trabalhador tem direito a todas as verbas rescisórias e que teria direito no caso de uma dispensa imotivada. A previsão legal da rescisão direta está no artigo 4.3 da CLT, que enumera as faltas graves do empregador que podem motivar a rescisão direta. Entre elas estão o descumprimento de obrigações contratuais, atos lesivos à honra do empregado e a sua submissão a perigo manifesto de mal considerado. Uma conduta intolerável, quando a pessoa se vê numa circunstância em que a conduta do empregador torna praticamente intolerável a continuidade de sua prestação de serviço. Ela pode se valer da Justiça do Trabalho para que seja reconhecido o seu direito à rescisão direta do seu contrato de trabalho. Diversos órgãos julgadores do Tribunal Superior do Trabalho têm interpretado o artigo 4.3 da CLT e têm reconhecido o direito à rescisão direta em diversas situações. O caso mais comum diz a respeito: atraso reiterado no pagamento de salários e não recolhimento do FGTS. O não fornecimento de equipamentos de proteção, chamado EPI. O não pagamento do adicional de insalubridade ou de periculosidade. O não pagamento também de horas extras pode ensejar a rescisão direta. O assédio moral, a agressão física e a submissão a perigo manifesto de mal considerado. E quais são as consequências? O reconhecimento judicial da rescisão direta resulta na obrigação do empregador de pagar as verbas rescisórias, como se ele tivesse demitido o empregado sem justa causa. Isso significa que o trabalhador terá direito ao pagamento do saldo de salários, aviso prévio proporcional, com a proibição legal, férias proporcionais, com abono de 1/3, 13º salário proporcional, liberação de saque do FGTS, com multa de 40% e liberação das guias dos seguros de emprego, entre outras possíveis parcelas previstas em regulamento empresarial ou em normas coletivas. Quando o empregador não emite imediatamente as guias para saque do FGTS e do seguro de desemprego, a própria decisão judicial que reconhece a rescisão direta serve como documento hábil à liberação dessas verbas. E como é feita a formalização? Caso o empregado esteja sendo vítima do descumprimento reiterado da lei, é importante que ele documente as irregularidades e leve ao conhecimento do empregador, para que sejam tomadas as devidas providências. Se a situação se mantiver, o pedido de rescisão direta pode ser formalizado por meio de uma reclamação trabalhista. E quais são as proteções de direitos? Rescisão direta, quando corretamente fundamentada e respaldada por evidências, é um valioso instrumento de proteção dos direitos do empregado diante de condições adversas de trabalho e reiteradas violações contratuais pelo empregador. Trata-se de um mecanismo legal a ser usado em caráter excepcional, quando a manutenção do emprego se torna insustentável. Por isso, é importante que seja utilizado com a lealdade que deve sempre reger a relação entre empregado e empregador. Assim, fique atento a mais um direito do trabalhador.